Feliz sábado, igreja. Bom estarmos juntos nesta manhã, deste dia tão especial que Deus reservou para os seus filhos. Esta igreja tem aprendido que o sábado é dia de... O sábado é o dia de festa, dia de festa. Festa que está acontecendo com os nossos desbravadores, os 35 mil desbravadores que estão acampados. Juntamente estão os desbravadores desta igreja. Lá também está o pastor Léo Ranzolin, o nome que o clube desta igreja leva. Este é um sábado feliz, mas eu também não sei como está sendo o sábado do pastor Antônio Monteiro, lá no Togo. Como está sendo o sábado do irmão Bruno, o empresário Bruno. Ontem, estes dois irmãos foram levados, depois de 2 anos, levados a julgamento. Eu tentei ainda hoje saber o resultado desse julgamento. O pastor Monteiro trabalhava na obra ali no Togo, é um pastor natural de Cabo Verde. Há 2 anos aproximadamente, ele foi preso porque um irmão da igreja, com a mente desequilibrada, acusou o pastor Monteiro de estar traficando sangue para cultos religiosos. Imagine, né? Ontem no Twitter do pastor Williams Costa Júnior, ontem à noite, falava que depois de 12 horas de julgamento, finalmente o pastor Monteiro tinha a oportunidade de falar com o juiz, de se explicar. Não sabemos o que aconteceu. Mas este é o mundo em que a gente vive. 2 anos. A esposa levando comida todo dia para ele na prisão e pagando $2 só para ir à prisão. Vivendo numa condição subhumana, como qualquer prisão de país subdesenvolvido. Prisão, entre aspas, humana já não é agradável. Imagine desumana. 80 pessoas num cubículo. O maior privilégio é quando ele consegue um colchão para deitar no chão. E eu não sei o que aconteceu com eles. Mas antes de falar a vocês nesta manhã, eu gostaria de mais uma vez interceder por estes nossos irmãos. Foi feita uma campanha no final do ano passado para que houvesse uma petição pela soltura destes irmãos via internet. Somos 18 milhões de adventistas, 60 mil se inscreveram. Somos uma família. Muito mais do que 60 mil oraram. Muitos não sequer tomaram conhecimento dessa possibilidade. Mas vamos orar. Eu quero pedir que você curve a cabeça nesse instante. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso bom Pai. Vivemos num mundo tão difícil, tão trágico. Um mundo onde o pecado parece que domina tudo. Mas no meio de tanta dor, ainda temos homens e mulheres que, como Jó, no meio da aflição, podem dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó pode dizer: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ó Deus, tem misericórdia destes nossos irmãos lá no Togo. Senhor, traz a tua paz, se ainda estiverem na prisão.
Dá-lhes, ó Deus, cura para os traumas emocionais que ainda estarão agindo na mente e no coração destes homens depois de dali saírem. Seja feita a tua vontade. Nós também intercedemos pelos nossos desbravadores. 35.000 estão acampados, ouvindo a tua palavra, sendo desafiados, sendo motivados, sendo, ó Deus, também impulsionados pelo teu Espírito para renderem o seu coração. Aqui nesta igreja também, ó Deus, tu conheces as preocupações, os sonhos, as aspirações, tudo aquilo que vai no coração de cada filho teu. Ó Deus, que nenhum de nós daqui saia sem que tenha sentido indelevelmente a voz do teu Espírito confirmando o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Vamos estudar a tua palavra. Usa, meu Pai, teu Espírito esteja aqui neste momento. São bênçãos que peço por Jesus. Amém. Dia 1º de janeiro, todos os anos o mundo comemora este dia como o Dia Mundial da Paz. Você acredita que houve paz no dia 1º de janeiro? Pelo menos um dos 365 dias do ano. Mesmo neste dia, houve guerras, houve assassinatos, houve roubos, houve famílias destruídas, houve morte. A paz ainda não veio. O Papa Francisco, nesse dia, enviou uma mensagem ao mundo. Dizia ele: na minha primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz, desejo formular a todos os indivíduos e povos votos de uma vida repleta de alegria e esperança. Palavras que provavelmente você também usou num cartão de final de ano, de Natal, num telefonema, num Twitter. Olha, lhe desejo saúde, paz, felicidade, prosperidade para 2014. No final do ano, os meios de comunicação consultam os orixás, os bruxos, toda sorte de adivinhos, para que façam as suas previsões para o ano seguinte. É interessante porque, mesmo errando, eles são consultados ano a ano. Como o mundo anseia por esperança. Como o mundo busca boas notícias para o seu futuro. Como o mundo gostaria de ter um profeta infalível que lhe dissesse o que vai acontecer ao longo de 2014. Tudo isto fortalece a ideia de que no coração de cada um de nós há esperança de paz. Vocês cantaram agora há pouco 2 hinos. Um deles diz: glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Esta é uma palavra, é um hino de esperança. Um outro, vocês cantaram: não desistir. Cristo, o que diz lá? Não desistir, diga igreja. Não ouvi. Não desistir. Você crê nisto? Você acredita do fundo da sua alma nesta afirmação: Cristo vem logo? Há milhares de anos, pelo menos 2000, o mundo vem dizendo: Cristo vem logo. O último livro da Bíblia, no último verso, diz: ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, os discípulos estavam nessa sintonia da humanidade. Senhor, o que vai acontecer, não em 2014, mas o que vai acontecer daqui até o fim do mundo? Mateus capítulo 24. Os últimos versos do capítulo 23, Jesus chora sobre Jerusalém.
Diz o verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declara-vos que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem, em nome do Senhor. O começo do capítulo 24, os discípulos, ouvindo isto, ouvindo este choro, este lamento de Jesus por Jerusalém, a capital do seu povo, do seu amado povo, o povo que foi colocado aqui na terra para ser o seu representante, para ser o seu embaixador, para anunciar ao mundo o Salvador. Agora este povo está com os seus dias contados, segundo entendemos nestes versos anteriores, no final do capítulo 23. E os discípulos procuram a Jesus e olham para o templo, muito mais suntuoso do que qualquer igreja que o homem tenha construído nestes anos, nestes últimos tempos. E eles dizem para Jesus, Senhor, que pedras, que construção. Verso capítulo 24. E Jesus disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Parece, quem sabe, este momento era um momento de pôr do sol. A luz do sol refletia-se sobre a cúpula do templo. E os discípulos orgulhosos diziam, Senhor, você viu que construção maravilhosa? O Senhor está chorando sobre Jerusalém, mas veja, o Senhor tem aqui o lugar da sua moradia. Deus tem aqui o lugar da sua moradia. Senhor, o Senhor não percebe que existem coisas boas em Jerusalém? Um templo, não pessoas. E então, verso 3, nos diz que Jesus estava sentado e os seus discípulos se aproximaram em particular e lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Nós queremos saber o futuro. E Jesus disse, eu tenho um aviso para vocês, por favor, prestem atenção, ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14 é um dos versos mais conhecidos do povo de Deus. Em cada coração de um fiel crente está este sonho de ver Jesus voltar, mas está uma condição: o evangelho há de ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Jesus não está aqui dizendo, ide e batizai as pessoas. Jesus está dizendo, o evangelho será anunciado. No decorrer da história, fatos importantes têm acontecido no dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro de 539 a.C., foi o dia em que o exército da Pérsia conquistou Babilônia. Dia 12 de outubro de 1492, você que é um bom estudante de história sabe, foi o dia
em que Cristóvão Colombo chegou às Américas. No dia 12 de outubro de 1822, foi o dia em que Dom Pedro I foi declarado imperador do Brasil. Entre os acontecimentos que ocorreram no dia 12 de outubro, eu gostaria de destacar dia 12 de outubro de 1999. Eu acho que você não sabe o que aconteceu nesse dia. 6 bilhões de pessoas. O mundo alcançou a cifra de 6 bilhões de pessoas. Nesse dia, a população mundial, que era de 3 bilhões e 500 milhões e 72, marcava os 6 bilhões. E ontem, você sabe quantos eram os habitantes do mundo? Eu tive a curiosidade de entrar num site que dá online essa informação, claro que baseado em estatística. Ontem nós éramos 7 bilhões, 190 milhões e 174 mil habitantes no mundo. Ontem morreram, estatisticamente, 81 pessoas a cada minuto no mundo. Ontem nasceram 220 pessoas a cada minuto no mundo. Ontem, no mundo, a Igreja Adventista, estatisticamente, batizou 2 pessoas. Por minuto. Por minuto. 3.052 pessoas ontem. Você já percebeu o que eu estou lhe apresentando? Enquanto 81 morreram por minuto, 2 nasceram para o reino de Deus. 79 se perderam. Enquanto 220 pessoas nasceram por minuto, 2 nasceram para o reino de Deus. 218, não sabemos o que vai acontecer com elas. Estatística terrível, não? Quando é que o mundo vai realmente ver cumprida esta profecia? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Aproximadamente 66% da população do mundo não é cristã. A maioria da população mundial é jovem. Em 98, metade da população, por exemplo, do México tinha menos de 20 anos. 25,7% da população nunca foi evangelizada ou nunca ouviram falar que Jesus existe. Há 4 mil grupos étnicos no mundo que não foram evangelizados. 80% de todos os missionários da nossa igreja estão em lugares onde o evangelho já foi estabelecido. Estatística terrível. Porque se por um lado, com os 18 milhões de membros que temos no mundo, batizando mais de 1 milhão a cada ano, podemos dizer que coisa maravilhosa. Por outro, quando olhamos um mundo perdido, nós dizemos, como é que vai acontecer? Quando o evangelho será pregado realmente em todo o mundo? A fim de encontrarmos resposta a estas perguntas, nós precisamos compreender melhor Mateus 24:14. Veja, Jesus não disse, vocês pregarão o evangelho. Você lê isso lá na Bíblia? Vocês pregarão o evangelho em todo o mundo. Mas diz, e será pregado o evangelho. Jesus usa aqui a voz passiva. Os teólogos chamam de o passivo divino. Isso significa que o evangelho será pregado pela ação divina e não humana. Uma pedra, diz lá em Daniel, foi cortada sem mão, é a ação divina, é o passivo divino. O santuário será purificado, Daniel 8,14, ação divina.
O chifre será quebrado sem esforço de mãos humanas. É o passivo divino. A profecia caracteriza a ação divina e não humana. Por isso, queridos irmãos, não é necessário temer se o fim vai chegar, pois Deus continua atuando e operando milagres, para que todos na face da terra tenham oportunidade de conhecê-lo e tomem a decisão. Mas a esta altura você pode dizer assim: pastor, então, gostei dessa mensagem. Então eu vou ficar sentado no banco da igreja, olhando, ouvindo os sermões, apreciando as mensagens, os hinos. Está tudo feito. Deus fará tudo. Mas não é isso que eu disse. Eu disse que o evangelho será pregado por causa da ação divina. Como já ouvimos muitas vezes o pastor Bulhão mencionar, quer você queira, quer você não queira, Jesus vai voltar. A pergunta a ser feita é: eu estarei entre os que irão com Jesus para o reino dos céus? O que eu estou fazendo para ir para o reino dos céus? Essa questão do passivo divino pode ser entendida numa história bíblica. Atos, capítulo 22. Capítulo 22, verso 6 em diante, Paulo conta como foi a sua conversão. Diz assim: aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Veja bem, Jesus aparece a Saulo, não a Paulo. Aparece a Saulo, ele faz uma pergunta. Deus gosta de fazer perguntas. Começa isso já lá no Jardim do Éden. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, disse: quem és tu, Senhor? Saulo era um homem sincero. Saulo era um homem que tinha um empenho muito grande para fazer a vontade de Deus. É verdade que não entendia qual era a vontade de Deus, mas ele era uma pessoa dedicada. Se há alguém, ou se houve alguém zeloso, esse foi Saulo. E Jesus então se identificou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagine a surpresa para Saulo neste momento. Ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. E agora o próprio Jesus vem e diz: eu sou esse Jesus que você tenta destruir, a cujos seguidores você tenta destruir. Eu sou esse Jesus. E se tivesse parado aqui a história, nós não conhecíamos Paulo, apenas Saulo. Mas, felizmente, ao verso 10, ele diz: que farei, Senhor? Que farei? Imediatamente, ele percebeu que estava seguindo um caminho errado. É claro que, por exemplo, o testemunho de Estevão deve ter impactado a mente de Saulo. Ele saiu daquele momento em que Estevão morreu, ele saiu com maior decisão, maior determinação ainda de acabar com essa raça de cristãos. Mas lá no íntimo da sua alma, o Espírito Santo estava falando: você viu como foi como agiu este meu filho, mesmo no momento de perder a sua vida? À medida que ele procurava matar os demais cristãos, é provável que o testemunho destes cristãos tenha impactado a vida de Saulo. Mas ele continuava firme na sua decisão de acabar com a raça dos cristãos. Mas agora ele faz a pergunta para Jesus: que farei? Esta é a grande resposta, ou a grande pergunta que Deus espera de cada um de nós. Que farei?
E Jesus podia ter dito assim: olha, é o seguinte, eu tenho um projeto para a sua vida. Eu quero que você vá pregar aos reis, aos príncipes. Eu quero que você seja um evangelista aos gentios. Eu tenho um projeto maravilhoso. Mas Jesus não fez isto. Jesus fez uma parte, mas não fez a segunda. Ele disse: você precisa entrar na cidade. Eu tenho um homem preparado para lhe explicar o que é para fazer. Você percebeu o passivo divino aqui? Deus tomou uma atitude, teve uma ação de buscar a Saulo. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, interrogou a Saulo. Mas ele não fez tudo. Há uma sincronia entre a decisão de Deus de terminar a pregação do Evangelho neste mundo. Ele quer fazer isto. E a ação do homem. Se nós formos a Atos capítulo 9, nós vemos o começo desta história, sob o ponto de vista de Ananias. Você vai encontrar a partir do verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas veja o que Deus diz. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí a história continua dizendo que Ananias obedeceu. Então, de um lado está a soberania de Deus. Deus olha para Saulo e diz: eu tenho um projeto para ele. Mas Deus não impõe nada. Ele busca Saulo. Diz: Saulo, você está me perseguindo. Quem é você, Senhor? Eu sou aquele Jesus a quem você persegue. Imediatamente Saulo percebeu que todas as suas desconfianças, as suas ideias de que poderia estar errado, estavam confirmadas. E então ele diz: Senhor, o que é para fazer? Daí em diante, Deus e eu formamos a maioria. Daí em diante, a soberania de Deus e a liberdade do homem de seguir o caminho de Deus fazem o trabalho da pregação do Evangelho. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Deus não está dizendo que você não pode fazer a sua parte. Deus está dizendo: Ele vai fazer a sua e nós vamos fazer a nossa. Como podemos comprovar isso? Voltemos a Mateus 25. Voltemos a Mateus 25. Jesus, depois de declarar o que iria acontecer antes da pregação do Evangelho ao mundo, aliás, iria acontecer durante este período da pregação do Evangelho do mundo, ele disse: olha, eu vou declarar a vocês algumas coisas que vão acontecer com Jerusalém e algumas coisas que vão acontecer no final do mundo. Mateus 25, Jesus mistura o que iria acontecer a Jerusalém no ano 70 e o que iria acontecer no fim do mundo. A respeito daquele dia e hora, disse Jesus, ninguém sabe, só o Pai. Jesus não declarou toda a verdade, deu todas as informações, porque se houvesse feito isso, nós estaríamos, muitos de nós, esperando o dia marcado para então tomar uma decisão. E o dia da volta de Jesus nunca está mais longe que o dia da minha morte. A destruição de Jerusalém foi uma catástrofe, mas a destruição de Jerusalém é uma miniatura do que aconteceria no final do mundo. Antes da destruição de Jerusalém, houve muitos terremotos. Antes da destruição de Jerusalém, Roma, com 1 milhão de habitantes, perdeu 500 mil num incêndio louco de Nero.
Antes da destruição de Jerusalém, houve muitas pestes, houve fomes terríveis. Assim como Jesus diz que haveria também antes da vinda do Filho do Homem. Ellen White, no livro Conflito dos Séculos, faz uma analogia entre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Então nós temos que olhar para a destruição de Jerusalém como um modelo, como um padrão daquilo que menor, daquilo que aconteceria ainda mais. Será que o evangelho foi pregado a todo mundo antes da destruição de Jerusalém? Sabe o que aconteceu, o que Paulo disse no ano 68? Voltemos daqui a pouco a Mateus 25. Colossenses capítulo 1. Veja o que Paulo disse no ano 68. Em que ano foi destruída Jerusalém? Alguém sabe? No ano 70. 2 anos antes. Olha o que Paulo diz. Colossenses capítulo 1. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que declaração tremenda. Paulo está dizendo no ano 68, que a toda criatura debaixo do céu, o evangelho havia sido pregado. Assim como a destruição de Jerusalém é um padrão para a destruição do mundo, a pregação do evangelho a todo mundo, até a destruição de Jerusalém, é um padrão para o fim do mundo. Paulo diz no ano 68, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E esta não é a única declaração, eu estou lendo uma. Se você olhar estatisticamente para a realidade do povo de Deus, dos cristãos, no começo da igreja primitiva, você vai se surpreender. Quantos eram os cristãos no começo da igreja primitiva? Bom, a Bíblia diz que 120 estavam no cenáculo. A Bíblia diz também que Jesus apareceu a 500 pessoas. Vamos tomar, então, 500 como número de fiéis lá no começo da história da igreja cristã. 500 para 300 milhões de pessoas que viviam no mundo, isto dá 600 mil cristãos, 600 mil pessoas para cada cristão. Melhor ou pior do que hoje? Hoje somos 380 habitantes para cada adventista. Não estou contando os cristãos. Melhor, né? Para nós hoje. Então, se os discípulos olhassem para a sua realidade, eles poderiam dizer: Senhor, esse negócio não vai acontecer nunca. Olha quantos nós somos um pequeno grupo, nunca o Senhor vai conseguir, através de nós, pregar o evangelho a todo mundo. Mas a estatística mudou rapidamente. No primeiro sermão de Pedro, quantas mil pessoas se converteram? 3.000. Somando a 3.500, nós damos mais ou menos 86 mil habitantes para cada cristão. De 600 mil melhorou bastante, né? A segunda vez que se numera o número de batizados é de 5.000. O texto ali é um pouco, não dá para entender bem, se somando os 3.000 estavam com 5.000 ou se estavam com 5.000 mais 3.000. Mas tomemos 5.000. Em pouco tempo, em poucos dias, a estatística baixou para 56 mil habitantes do mundo para cada cristão. Isto foi aí no ano 30. E no ano 68, Paulo está dizendo o quê? O evangelho foi pregado a toda criatura. Qual a diferença, então? Ou qual foi o principal elemento para que a igreja, sem televisão, sem rádio, sem carro, sem meios de locomoção rápidos, pudesse, em tão poucos anos, fazer toda a diferença? Do ano 30 ao ano 70, nós temos 40 anos. Deus gosta de 40, né? 40 anos. Você encontra a explicação em Atos 1, 6 a 8.
o que diz lá. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam, olha a pergunta, igual de Mateus 25. Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? De novo a preocupação, quando vai ser? Qual é o dia, Senhor? A gente quer estar sintonizado, né, com a sua definição de tempo. Resposta de Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus diz assim, vão se preocupar com outra coisa. Esta é uma preocupação do Pai. Não entrem na seara do Pai. Não entrem no nível de governança do Pai. Mas, diz o verso 8, não vos compete saber isto, mas vos compete fazer alguma coisa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse recebereis poder, de novo passivo divino, né? De novo passivo divino. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eles poderiam perguntar a Jesus, mas Senhor, como é que vai acontecer isso? Nós vamos pregar o Evangelho até Samaria, até Galileia, mas Senhor, nós não sabemos falar as línguas das nações. Mas lá em Marcos diz, e falareis novas línguas. E logo aqui em Atos a gente percebe Deus dando o dom de línguas para que eles cumprissem o propósito de novo passivo divino. Deus fazendo a sua parte. Mas sempre em sintonia com o homem. Voltemos a Mateus 25. Vocês estão viajando comigo de uma forma bem resumida daquilo que é um programa maravilhoso, o programa de Deus. Mateus 25, Jesus conta algumas parábolas para ilustrar o que significa participar da pregação do Evangelho a todo mundo. O livro de Mateus tem 20 parábolas. A maioria delas tem que ver com o reino de Deus, o reino dos céus. Mateus só fala em reino dos céus. Mateus 13 tem 7 parábolas, todas elas têm que ver com o reino dos céus. Com exceção da primeira, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a isto. A lição desta semana, nós estaremos estudando um pouco destas parábolas. O reino dos céus é semelhante. Jesus conta estas parábolas para os discípulos, para que eles agora, os representantes dele, que tinham acabado de ser ordenados, entendessem o que Deus esperava deles e o que Deus faria para a pregação do Evangelho. Aí tem a parábola do joio e do trigo, da semente de mostarda, do fermento. São várias parábolas de Mateus 13. Mas agora Jesus conta as últimas parábolas, a partir do verso 32 do capítulo 25. A parábola da figueira, exortação à vigilância. A palavra vigiar aqui é a palavra importante. Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Vigiai. Preocupação de Jesus. Preste atenção. A palavra vigiar no grego tem um significado interessante. Tem que ver com o comerciante que vai ao mercado e ele está preocupado com os clientes que estão passando, ele está prestando atenção quem são os interessados no seu produto. Então ele está ali cuidando e ao mesmo tempo querendo buscar os interessados. E Jesus conta sobre a parábola da figueira, ele quer dizer que a parábola da figueira é o seguinte: olha, o Filho do Homem vai vir, mas vocês estejam negociando enquanto eu não venho. E preste atenção, olhem quem são os clientes, os interessados, e procurem se aproximar deles. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Jesus prometeu poder para que então nós sejamos o canal para a salvação das pessoas. Depois tem, a partir do verso 45, uma outra parábola. A parábola do bom servo e do mau servo. Esta é uma parábola que procura
ensinar que, de novo, sobre a vigilância. Procuro ensinar que nós precisamos realmente estar aptos para quando Jesus vier, estivermos fazendo a obra que Deus nos designou. Então, quem vai estar preparado para a volta de Jesus Cristo? Aquele que estiver trabalhando, que estiver agindo. Mas eu quero me prender às duas últimas parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 25. A primeira delas é a parábola das 10 virgens. É interessante, todas as 8 parábolas anteriores que Jesus começou dizendo, e o reino dos céus é semelhante, aqui muda, embora uma parte não. Então o reino dos céus será semelhante. As anteriores ele diz, o reino é semelhante a um semeador, ao fermento, é semelhante. Mas agora ele diz, o reino será semelhante, porque Jesus está focando o que ainda vai acontecer. Quando Jesus vier, haverá 2 grupos de pessoas dentro do povo de Deus. Não fora. Haverá 2 grupos de pessoas dentro do povo de Deus. Um grupo é daqueles que terão azeite sobressalente para o momento crucial. Ambas as virgens dormiram, mas 5 delas viveram folgadamente enquanto Jesus não veio. Ah, meus queridos, esses dias eu li uma frase de um advogado e poeta americano que dizia assim, as piores palavras que podem ser ditas por um homem é, poderia ter sido. As piores palavras que são ditas por um homem, poderia ter sido. As 5 virgens poderiam proferir estas palavras. Nós estávamos na igreja, nós estávamos assistindo aos cultos da igreja, nós devolvíamos os dízimos, nós não roubávamos, não adulterávamos, nós mantínhamos uma vida impoluta, eu era um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom vizinho, um bom empregado. Poderia ter sido. Mas aqui a vigilância envolve o aspecto da comunhão nossa com Deus. Comunhão. A divisão sul-americana tem 3 palavras para resumir tudo que um cristão adventista deve viver. Comunhão, relacionamento. Alguém sabe a última? Comunhão, relacionamento e missão. Vamos lá? Comunhão, este grupo. Comunhão, relacionamento e missão. As 10 virgens, elas representam aqueles que estão ou não comungando com Deus diariamente. A Igreja Adventista na União Sul-Brasileira tem um programa, um projeto, uma visão, melhor dito, para os próximos anos, dentro deste contexto de comunhão, relacionamento e missão. A visão é cada um salvando um. A visão, a ênfase é no cada um. A ênfase é no envolvimento de cada membro. As estatísticas mostram, dentro da igreja, que cerca de 80% dos membros da igreja são passivos. Isto não pode continuar. Porque o Espírito Profecia diz que quando a maior parte da igreja estiver realmente envolvida na obra de Deus, então o Espírito Santo será derramado. E você sabe, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja cristã primitiva, porque eles estavam unidos. Se você for ao livro Atos dos Apóstolos, vai perceber que esta palavra unidos é uma palavra constante, contínua. Estavam reunidos, estavam juntos, tinham tudo em comum. E nós precisamos disso também. Um aspecto, o primeiro, é a minha relação vertical. É interessante que a parábola começa com a história de um casamento. E sabe, no casamento a gente tem, em primeira mão, essa coisa da comunhão. Se o casal não estiver comungando dos mesmos ideais, partilhando os mesmos sonhos, se não estiver dialogando, o casamento não vai longe.
Assim também acontece comigo e com você no que diz respeito ao tempo em que Jesus vai voltar. Comunhão. Comunhão. Depois, você tem a partir dos versos 14, a parábola dos talentos. Você sabe qual é essa parábola, né? A um Jesus, o Senhor deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que tinha 5 depois, e na parábola diz que o Senhor demorou para vir, depois que o Senhor voltou, ele apareceu e disse: Senhor, aqui estão outros 5, eu negociei. E se você for perceber, a palavra no verso 16, interessante é, o que receberam 5 saiu quando, segundo a sua Bíblia? 1 ano depois de batizado. 3 anos depois de batizado. Ele primeiro estudou bastante. O que diz aqui? Saiu imediatamente a quê? Negociar com ele e ganhou outros 5. Imediatamente. Isto é, aqui temos alguém ativo. Alguém que se envolve nos negócios de Deus, reconhece que foi Deus que lhe deu os talentos, e então ele saiu imediatamente a negociar. O que tinha 2 da mesma forma. E o que tinha 1, ele disse: o meu senhor é um senhor muito exigente, sei lá, né, se eu, de repente, não vai dar certo o negócio, esse território é muito difícil, Curitiba é uma cidade de povo meio frio, e sabe de uma coisa, senhor, eu vou entregar os meus dízimos para pregar o evangelho lá na China, mas aqui eu vou ficar quieto. Enterrou o talento. Porque a principal razão pela qual Deus nos dá os talentos é para o nosso crescimento. Vamos ilustrar isto. Imagine que seu filho ou sua filha, você que tem filhos, tivesse 25 anos de idade e dissesse assim: papai, mamãe, eu não sei o que eu quero ser na vida não. Eu não quero fazer nenhuma faculdade, eu gosto de ficar em casa vendo televisão, sabe, comendo. Você me sustenta, papai e mamãe? O que você pensaria deste filho? Uma preocupação muito grande, não seria? Ou não? Você que tem filhos grandes, ou tem filhos novos, uma preocupação grande. Mas sabe, quando Deus criou o homem, Ele já entregou talentos para o homem. Ele já entregou condições para se manter neste mundo. Você vai ver lá em Gênesis que Deus, quando criou Adão e Eva, Ele disse para Adão: olha, você está aqui o jardim, Deus plantou um jardim para ele, você vai cultivar e guardar esse jardim. Veio o pecado e a gente vê Caim seguindo a profissão do pai, era lavrador. Abel era pecuarista. Depois você, seguindo no livro de Gênesis, vai perceber que alguns são construtores de cidades, outros são músicos, outros são artífices. O próprio Noé é um agricultor. Isto é, cada um tem a sua função, o seu talento. Imagine que Deus desse para cada ser humano, que houvesse 139 talentos básicos, fundamentais, que Deus tenha dado para todos os seres humanos igualmente. 139 para você, 139 para você, todos iguais. O que aconteceria? Eu não preciso de você na hora de construir uma casa, porque eu sei construir. Na hora de plantar os alimentos, eu não preciso de você, porque eu também sei fazer isso. Isto é, eu não dependeria de ninguém. Eu não dependeria de ninguém. Mas Deus distribuiu 5 para um, segundo a parábola, 2 para outro, 1 para outro. Mas o que recebeu um diz assim: mas é muito pouco, o que eu posso fazer com um? Esta semana eu vi um vídeo, incrível vídeo, a Chile mostrou. Um garoto, 16 anos, com síndrome de Down. Esse garoto fala 4 línguas e estava tocando na orquestra o seu violino. Ele poderia dizer: eu tenho síndrome de Down, eu vou ficar em casa, meu pai e minha mãe vão me sustentar. Mas no coração de cada ser humano, não importa o ser humano, Deus colocou talentos, dons especiais. Não para que ele egoisticamente diga:
é para mim. Mas como nós não temos todos os talentos igualmente, nós somos obrigados a cambiar, a trocar. Isto para manter a vida mortal. Mas para manter a vida imortal, depois do pecado, Deus transformou os talentos em dons. Você quer ver um texto interessante? Vá a 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Eu poderia mencionar muitos para você, deste tipo. 1 Pedro 4, 10. O que será que Pedro tem a nos ensinar sobre isso? Se você quiser se divertir um pouco hoje à tarde, pegue o livro de 1 Pedro, desde o capítulo 2, capítulo 1. Você vai encontrar 7 referências à mutualidade, ou uns aos outros, ou mutuamente hospitaleiros, isto é, sobre essa troca. 3 delas estão aqui, uma atrás da outra, dos versos 7 ao verso 10 do capítulo 4 de 1 Pedro. No capítulo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede criteriosos. Verso 8, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. O verso 9, sede mutuamente hospitaleiros. E o verso 10 diz: servi uns aos outros de que maneira? Cada um conforme o dom que recebeu. E ele diz: fazendo isto, nós seremos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Qual é a ordem? Sirva um ao outro. Cada um conforme o dom que recebeu. Fazendo isso, eu sou um bom dispenseiro. O que é uma dispensa? Uma peça da casa onde a gente guarda os provimentos da casa. No seu coração, no meu coração, Deus colocou, através da sua graça, os dons espirituais. Amém? O que devo fazer? Tranco a porta e jogo fora a chave. Alguns fazem isso. É meu e não distribuo para ninguém. Mas outros, seguindo a ordem de Jesus, servem. Cada um conforme o dom que recebeu. Parábola dos talentos. Diz que enquanto Jesus não vem, eu preciso estar servindo. Eu serei feliz se fizer isto. Sr. White tem uma expressão maravilhosa. Ela diz assim: apropriados deveres são designados pelo céu a cada filho de Deus na terra, que é o de buscar a sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e beneficiam. Quer ser feliz? O segredo da felicidade é abrir mão do seu interesse pessoal e colocá-lo na direção do outro. Mas, a seguir vem, não uma parábola, mas uma espécie, Mateus 25 de novo, uma espécie de antecipação do que vai ser o juízo. E isto está a partir do verso 31. Você conhece o que está aí. O Filho do Homem virá na sua majestade, reunirá todas as nações, porá, verso 33, as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vesti. Estava preso ou doente e me fostes ver. Queridos, as obras não salvarão ninguém. Mas as obras são uma evidência de que o amor que Deus tem pelos seus filhos está implantado nos seus filhos para servir aos demais. Então nós temos que vigiar, comungar com Deus. No casamento existe o aspecto da comunhão do casal. No casamento existe também o servir um ao outro. E no casamento existe também o dar-se um ao outro. Relacionamento e missão. Nós temos uma missão no casamento. Assim temos também como filhos de Deus. Esses dias eu estava lendo um texto da Bíblia e eu fiquei surpreso com ele, porque a Bíblia nunca para de nos surpreender. Lá em São João 13,
Está lá falando do lava-pés, da ceia. E Jesus diz assim, ele estava muito amargurado, disse, olha, um de vocês vai me trair. E os discípulos ficaram preocupados, e Pedro disse assim para o João, que estava perto de Jesus, pergunta para ele, quem é que vai trair? E Jesus diz assim, aquele a quem eu der o bocado molhado, esse é o que vai me trair. E ele deu para quem? Para Judas. Era tradição, nos dias de Jesus, dar o primeiro bocado à pessoa mais honrada. Parece que Jesus está fazendo o último apelo ao coração de Judas. Eu nunca te humilhei. Eu estou te honrando mesmo agora, sabendo o que você vai fazer. E aí, Jesus diz assim, o que tens que fazer, faze-o depressa. O que pensaram os discípulos? Os discípulos pensaram, vai ver que Jesus está ordenando para que ele vá providenciar algumas coisas para a Páscoa, ou para dar algo para os pobres. Sabe o que eu deduzi neste verso? Que Jesus tinha no seu orçamento uma parte para os necessitados. Senão os discípulos não iam pensar desta forma. Isto é mais confirmado ainda em Atos capítulo 20, o último verso. Aliás, perdão, um dos últimos, o verso 35. Tenho-vos mostrado, diz Paulo, em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha o que Paulo diz. É mister socorrer aos necessitados. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Logo, esta parte do julgamento, de Mateus 25, quando Jesus há dizer, tive fome, deste comer, tive sede, me deste beber, mas Senhor, o Senhor nunca andou lá nas minhas ruas em Curitiba, ele vai dizer, se você fez a um destes meus pequeninos, a mim o fez. Cheguei à seguinte conclusão. Deus quer que nós sirvamos uns aos outros. Em primeira mão, nós temos uma mini igreja, é a nossa família. É na família que a gente tem que aprender a servir um ao outro. É na família que a gente tem que aprender a ser altruísta. É na família que a gente tem que aprender a abrir mão do eu por causa do nós, para a supremacia do nós. Já imaginou se os nossos filhos nascessem tão independentes quanto um terneirinho? Já nascesse andando, não precisa trocar fralda. Não seria muito melhor? Mas Deus colocou os filhos na nossa mão 100% dependentes, para que nós aprendamos a depender de Deus e amemos servindo. Mas há muita gente que é egoísta, é altruísta no seio da família, mas é egoísta no que diz respeito aos outros. E Deus nos dá os pobres, não somente os pobres financeiramente, para que nós sejamos semelhantes a Deus, que faz o bem a todos, derrama o sol sobre justos e injustos, dá a chuva para todos. Quando Jesus vier nas nuvens dos céus, aqueles que estiverem comungando com Ele, aqueles que estiverem trabalhando em favor da sua causa, e aqueles que estiverem servindo o próximo, estes estarão entre os que ouvirão bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Percebeu o que Jesus disse? Entra no gozo. Há muitos que querem alegria hoje, mas a plena alegria virá quando nós entrarmos no reino dos céus. Comunhão, relacionamento e missão. A Igreja Adventista na União Sul quer propor a cada membro que se envolva a partir da escola sabatina como uma família da igreja. Na classe, se envolva com estas 3 áreas. Comunhão. Vamos nos estimular uns aos outros a comunhão com Deus, estudando a nossa Bíblia, a nossa lição diariamente. Relacionamento entre o grupo, entre os amigos, né, do nosso grupo. E misericórdia, atos de misericórdia constantes para reproduzirmos
o amor de Deus. Amém? Cada um salvando um. Não significa cada um, ou uma pessoa aceitou Jesus, está resolvido. Não. Eu estou envolvido com cada um que me rodeia. Eu sou o guardador do meu irmão. Jesus virá. Estarei eu lá junto. O que podemos fazer? Eu quero fazer aqui um chamado especial a vocês. Resumindo tudo que falamos aqui, a ideia é que se Jesus vai vir, quer eu queira, quer não, eu quero estar lá. E se eu quero estar lá, eu quero estar envolvido com o reino dos céus. Você gostaria de dizer ao Senhor Jesus: Senhor, me abençoa, me ajuda, neste ano 2014, a fazer parte do teu projeto para a minha vida. Tu tens um projeto, mas eu quero fazer parte. Gostaria de fazer isto? Levanta a sua mão. Amém. Sabe, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei ao meu filho, eu o sararei e eu o perdoarei. Esse é o plano de Deus para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus tem um povo, você faz parte do povo de Deus. O que é necessário? Primeiro, se humilhar. E então, se colocar 100% nas mãos dele. Ele vai sarar as nossas feridas e vai trazer paz ao nosso coração. Amém? Ouça a mensagem que está preparada agora para você e medite naquilo que for apresentado nesta hora, dentro deste contexto. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo
leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um socorro que pede por renovo. Levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, povo que pede por renovo. Os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pode ficar em pé. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela iniciativa da salvação, por sempre teres vindo ao encontro de cada um de nós, teres batido a porta do nosso coração, teres trazido teu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque a história da Tua Palavra, ou a Tua Palavra nos ensina que ao longo da história o Senhor está controlando cada passo e finalmente há de Jesus vir nas nuvens dos céus para buscar os seus escolhidos. Queremos estar lá. Por isto, ó Deus, te rogamos que realimentes pela ação do Teu Espírito também a nossa comunhão diária contigo. Que o Teu Espírito Santo nos ensine diariamente o que devemos fazer e como devemos agir. Ensina-nos, ó Deus, também a partilhar os dons que nos destes, para que eles sejam uma bênção para os demais, mas maior ainda, seja uma bênção para nós. Também, ó Deus, que nós tenhamos uma visão do mundo carente, os pobres de espírito, os pobres
fisicamente, materialmente, os pobres porque estão atribulados na sua alma, não sabem para onde ir. Ó Deus, dá-nos olhos espirituais para enxergar essas pessoas que estão como ovelhas feridas e exaustas, em busca de um bom pastor. Sejamos nós esse pastor para elas. Que aqui nesta igreja, ó Deus, o testemunho de Jesus seja um testemunho tão evidente que muitos outros desejem partilhar também desta mesma esperança. Derrama-nos, ó Deus, diariamente o Teu Santo Espírito. Batiza-nos com o Teu Santo Espírito. E ajuda-nos, ó Pai, a estarmos preparados para quando Jesus vier, poder ir com Ele para o reino celestial. Bênçãos que pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém.